Uma boa tarde a cada um que acompanha mais uma transmissão ao vivo da TV Câmara pelas nossas redes sociais. Hoje, aqui na sala das comissões GNI-PTF, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente promove uma audiência pública que vai apresentar o relatório da gestão financeira da pasta da saúde no nosso município, referente ao último quadrimestre de 2023. Eu estou aqui com a secretária municipal da Saúde, a Daniele Meneguzzi. Secretária, então, hoje se encerra realmente o ano de 2023 para a saúde no município. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, hoje então nós vamos fazer a apresentação dos dados relativos ao último quadrimestre do ano de 2023 e apresentar também um compilado de todas as despesas, de todas as receitas, aonde esse recurso foi aplicado na saúde da nossa cidade. É importante dizer que o município de Caxias do Sul segue aplicando em saúde muito mais do que o limite constitucional. Nós fechamos aí com 26,29% de toda a receita municipal aplicada em serviços de saúde, totalizando em média 94 milhões por mês investidos na saúde dos caxienses. Muito obrigado, secretária. Quem também está aqui comigo é o Cadori, presidente da Frente Parlamentar. Vereador, a gente sabe, então, que essa prestação de contas está prevista por lei e é muito importante a gente envolver a comunidade e também estar transmitindo para as pessoas de casa participarem, porque depois essas contas elas precisam ser aprovadas ou não no plenário, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é uma audiência pública que se presta contas dos investimentos, da receita e despesas relacionadas à Secretaria Municipal de Saúde. É importante essa reunião para a população ter acesso e ter o conhecimento com transparência de tudo aquilo que envolveu os gastos da Secretaria Municipal de Saúde. Então, importante essa reunião e, como disse, envolve vários pontos e o objetivo maior é que a sociedade, a comunidade em si, fique sabendo onde os investimentos foram feitos. Muito obrigado, vereador. Uma boa audiência. Agora você confere com a gente mais uma transmissão ao vivo de audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Boa tarde a todos. Nesse momento, damos início a uma audiência pública que trata da apreciação e o relatório da gestão e finança da Secretaria Municipal de Saúde do terceiro quadrimestre de 2023. Inicialmente, quero cumprimentar a secretária de Saúde, a Daniele Meneguzzi, cumprimentar os colegas vereadores da Comissão de Saúde, o Renato de Oliveira, Adriano Bressan, cumprimentar o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alexandre Silva, toda a direção da saúde que está presente, assessores. Reunião importante, sem dúvida, que vai relatar todos os gastos, todos os investimentos relacionados ao último quadrimestre de 2023. Então, sem me delongar muito, passo a palavra à Secretaria Municipal de Saúde, à secretária propriamente dita, que faça suas considerações iniciais. Olá, boa tarde a todos. Está funcionando? Estão ouvindo? Boa tarde a todos. Gostaria de saudar aqui ao presidente da Comissão de Saúde, o vereador Cadori, o vereador Renato e o vereador Bressan, que estão aqui acompanhando. Saudar também a nossa equipe da secretaria. Acho que não está.
Saudar, então, a minha equipe da secretaria que acompanha, a diretora Margit, a Andréia, nossa gerente do financeiro, a Cris da imprensa, o Maurício também do financeiro, o Alexandre, o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, e todos que nos acompanham aí de forma remota através da TV e das redes sociais. Então, como é de praxe, a secretaria, ao fim de cada quadrimestre, faz essa prestação de contas para apreciação do Poder Legislativo, representado aqui pela Comissão de Saúde. E o intuito é nós falarmos um pouco das nossas receitas, das nossas despesas, onde está sendo aplicado todo o recurso que é aportado na saúde pelas 3 esferas, federal, estadual e municipal. E, ao final, a gente apresenta alguns dados de produção que trazem os números de onde esse recurso está sendo aplicado. A gente faz a apresentação e, havendo dúvidas, se quiserem me interromper, fiquem à vontade. A gente está aqui à disposição para fazer uma apresentação que deixe claro a todos do nosso trabalho, né, representado aqui nesse quadrimestre. A gente vai fazer um totalizador ali do ano também, porque o ano de 2023 foi um ano de muitos desafios, mas também de algumas conquistas e avanços importantes. Eles vão ser demonstrados aqui nos números. E, apesar de todos os desafios que ainda temos pela frente, a gente sabe que tem um caminhar, um planejamento e um trilhar aí na busca de melhores serviços para a nossa população. Então, tem que apontar para cá. Será que está ligado? Cadê os universitários? Andréia, passa para mim. Então, essa é a legislação aí que regulamenta, então torna obrigatória a apresentação dessa prestação de contas em audiência pública e ao Conselho Municipal de Saúde. A apresentação e aprovação do Conselho foi realizada na noite de ontem. Foi aprovado também pelo Conselho Municipal de Saúde. Pode passar. Então, aqui a gente traz nesse quadro a receita municipal. Tem o totalizador de receitas do município, então o total de receitas que o município tem. No quadrimestre foram 726 milhões em receita, um crescimento com relação a 2022 de 3,50%. E a gente tem no último quadro aqui embaixo o total de recursos aplicados em saúde. Nós tivemos 1.443.480.000 reais aplicados em saúde, uma diferença do mesmo período do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, de 10,73%. Aqui a gente já consegue perceber de que o crescimento do investimento em saúde ele foi maior do que o crescimento de receitas do município. Pode passar. Então, nós aplicamos no terceiro quadrimestre de 2023 26,24% da receita municipal. Lembrando que o mínimo constitucional é de 15%, então, conforme a legislação, o município deveria aplicar no mínimo 15% da sua receita. Em saúde, Caxias, né, segue aí uma trajetória de há um bom número de anos aplicando muito mais do que isso. E 2023, mais adiante a gente vai poder comparar, ele se equivale aos anos, por exemplo, de pandemia, onde houve um aporte de recursos muito significativo na saúde. Então, esse é o resultado que a gente tem apresentado aqui. Pode passar. Agora, o comparativo entre receitas e despesas, lembrando sempre que tem uma diferença quando a gente apresenta esses totalizadores e vocês vão perguntar, nossa, mas quanto rendimento tem ali nas contas? O que acontece? Todo o recurso que a gente recebe no Fundo Municipal de Saúde, seja ele federal ou estadual, ele fica lá aplicado numa conta do Fundo Municipal de Saúde. Toda despesa só pode ser ordenada se há a receita assegurada. A receita assegurada é o dinheiro na conta.
Como a gente, muitas vezes, demora para executar, para gastar esse dinheiro, porque a licitação demora para sair, ou porque a entrega ela é feita em partes e os pagamentos são feitos de acordo com as entregas, então a gente sempre tem um recurso que está lá na conta, mas não é um recurso que está sobrando. Ele está 100% empenhado para despesas futuras, né? Só nos contratos com os hospitais, por exemplo, a gente tem quase 15 milhões por mês de despesas. Então, a gente precisa ter a garantia desse recurso para poder ordenar a despesa. Então, o nosso saldo em conta corrente ali no dia 31/12 é de 104 milhões. Pode passar. Aqui a gente tem um comparativo, então, do total de receitas que são aplicadas na saúde. Nós temos aí também, esse é um dado histórico, o município como o grande financiador da saúde municipal. O município entra com 51% dos recursos que são necessários para a saúde, o Estado entra com 8% e o governo federal com 40%. Se a gente for olhar a composição de despesas, ela obviamente é muito parecida, então a grande parte das despesas são suportadas com recursos municipais, 7% apenas com recursos estaduais e 38% com recursos federais. Então, aqui está a explicação de por que a gente gasta 26% da nossa receita em saúde, né? Porque o grande sustentador, né? Não sei se existe essa palavra, mas quem financia a saúde municipal é o município de Caxias do Sul, muito embora, repito, a obrigação não seria nesse percentual. Pode passar. Então, aqui a gente vai apresentar as despesas, onde todo esse recurso está sendo aplicado. Então, não diferente também dos outros quadrimestres, o grande volume de recursos ele é gasto com pessoal. Então, a gente tem 38,89% de despesas ali com folha de pagamento, vale transporte, vale alimentação, os estagiários. 29% com serviços, que são todos os contratos que a gente tem com os hospitais, com as clínicas, com os laboratórios, a higienização, a comida, o sistema, ar-condicionado, impressora, tudo o que a gente precisa aí para fazer a secretaria funcionar. A subvenção aos hospitais é um recurso bastante importante também, 17,76%. E, em quarto lugar, os contratos de gestão, que são os contratos que a gente tem com as UPAs. O restante, ali, materiais de consumo, judicialização, bens permanentes, que é os investimentos, né, aluguéis, passagens, diárias, indenizações. Aí a gente tem um percentual muito, muito pequeno, né? Aqui a gente constata de que a capacidade de investimento da Secretaria ela é muito limitada, porque a gente tem um gasto, principalmente com pessoal, com serviços e com as subvenções, muito significativo. Pode passar. Aqui a gente destaca as despesas, então, com subvenção, então, os recursos que são aportados nos hospitais caxienses, pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. Então, nós estamos praticamente empatados aí com o governo federal, porque no ano passado teve uma verba extraordinária por parte do governo federal, que aportou aí um recurso importante nos hospitais que atendem pelo SUS em Caxias, porque senão o município aqui também seria o maior aportador de recursos para a subvenção. Então, a gente subvenciona o Hospital Virvil, o Hospital Geral, o Hospital Pompeia. O que mais recebe é o Hospital Pompeia. Os contratos de gestão, que são as duas UPAs, então a Zona Norte, a UPA Central, cada uma com um contrato que equivale a aproximadamente 2 milhões, 2.400 uma UPA e 2.500 a outra UPA. Pode passar. E aqui a gente detalha um pouquinho, né? Até agora eu mostrei muito do que a gente aplica com o recurso como um todo. Especificamente com o recurso estadual, o que a gente faz? Onde a gente gasta o recurso que vem do governo do Estado? A gente gasta ele principalmente para financiar a alta e a média complexidade, que são os atendimentos principalmente hospitalares ou de exames de maior complexidade. Na sequência, com a atenção primária, né? E aqui tem uma inversão, a gente precisaria, da parte do Estado, também uma subvenção maior para a atenção primária, e depois com farmácia, vigilância e investimento. Pode passar.
Com os recursos que vêm do governo federal, aqui sim, a lógica está certa, o grande valor em média e alta complexidade, isso aqui é basicamente tabela SUS e incentivos que são pagos. Atenção primária na sequência, né, muito importante também, e logo a seguir assistência farmacêutica. Eu chamo a atenção para o baixíssimo volume de recurso que a gente recebe dos entes, tanto federal quanto estadual, para investimentos. Imaginem a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, um dos maiores PIBs desse país, receber R$44 mil para investimento em saúde. É ridículo, né? Para não dizer que não é muito pouco. Por isso que a gente não consegue construir, a gente não consegue ampliar. A gente precisa aqui, para investir, alçar a mão de recursos vindos de emendas parlamentares, principalmente, de portarias, e aí sim a gente consegue ter um fôlego para isso. Pode passar? E aqui, então, a gente vai apresentar o totalizador de receitas e despesas de todo o ano de 2023. Né? Pode passar, esse aqui não, a gente já falou antes. Acho que esse aqui é o grande quadro que é importante aqui. A gente pode observar aí ao longo dos últimos anos que Caxias nunca baixou dos 25% em saúde. Aqui a gente pegou de 2019 para cá para ter um horizonte de 5 anos. Mas eu chamo a atenção de vocês de que a receita, obviamente, que ela foi aumentando, a receita municipal, e a despesa ela cresce numa proporção maior do que a receita. Se a gente for comparar o ano de 2020, né, eu nem peguei 2019, eu peguei de 2020 para cá, nós investimos mais 121 milhões do que foi investido em 2020. Lembrando, de novo, que 2020 foi um ano de pandemia, que veio muito recurso de todos os entes, né, principalmente o governo federal e estadual, para suportar a pandemia. 2021, a mesma coisa. A gente ainda tem um resquício aqui de dinheiro de Covid e, mesmo assim, nós ultrapassamos, né, o valor total e quase ficamos no 0 a 0. A gente, e quem estava aqui, de repente, vai lembrar que em 2021, início de 2022, quando eu apresentei, eu disse, acho difícil que Caxias consiga ultrapassar esse valor. E 2023 a gente quase empatou. Né? E está aí demonstrado o grande volume que está precisando ser aportado. Pode passar? Aqui é aquele recurso do governo federal que eu falei para vocês que veio para as instituições. E por isso que o valor lá da subvenção federal ele foi maior do que a municipal, porque 14 milhões vieram como auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos do governo federal no ano passado. Pode passar? E aqui agora a gente vai falar aonde a gente aplicou todo esse dinheiro que eu demonstrei até agora, onde esses aproximadamente 94 milhões por mês foram aplicados. A gente subdivide aqui em grupos, né, em grandes grupos de atendimentos. Né, claro que não está tudo aqui representado, mas dá para ter uma boa ideia. Agora eu vou recorrer ao meu papel, porque ali está ruim de eu enxergar, que está fazendo reflexo. Atendimentos de urgência e emergência da UPA Central e da UPA Zona Norte. A gente teve na UPA Central 153 mil atendimentos e na UPA Zona Norte 99 mil atendimentos. E a meta que a gente estipulou para o exercício de 2023, ela é sempre baseada na média dos anos anteriores, acrescida de algum percentual, de acordo com a nossa capacidade financeira estimada. A gente pega a LOA, estima o que vai gastar e, se tem fôlego para contratar mais atendimentos, a gente coloca esse valor na meta. A nossa meta para ambas as UPAs eram 80 mil atendimentos e a gente superou aí a UPA Central, principalmente. E os atendimentos de urgência realizados pelo SAMU, 128 mil. A meta eram 32 mil. Nosso SAMU tem aí trabalhado como nunca antes.
Serviços especializados próprios, então, consultas no CES, 133 mil consultas. Exames realizados no nosso laboratório, lá no prédio da Secretaria, 903 mil exames. Então, olhem a meta, 598 mil. Realizamos quase 30% acima da meta, 903 mil exames. Atendimentos na infectologia, 59 mil. Hemocomponentes fornecidos, 24 mil. Na saúde mental, pode passar, a gente tem aí um volume bem expressivo também de atendimentos. Atendimentos nos ambulatórios de saúde mental, 32 mil. Atendimentos hospitalares, né, as internações de saúde mental, 3.548. Né, a gente tem visto aí um adoecimento mental da população muito importante, o número aqui prova isso. 40 moradores nos nossos residenciais terapêuticos, 15 vagas nas nossas casas de acolhimento, 8.335 atendimentos no nosso ambulatório de maus tratos, o ambulatório lá, o Apoiar, que atende as crianças vítimas de maus tratos ou violência. 17, quase 18 mil atendimentos no CAPS Cidadania, 22 mil atendimentos no CAPS Infanto Juvenil. Né? No CAPS Infanto Juvenil, a gente tinha uma meta de 17 mil atendimentos. Aqui a nossa infância também precisando muito de saúde mental. O CAPS Reviver, que é o CAPS Álcool e Drogas, 45 mil, quase 46 mil atendimentos. E o nosso outro CAPS Álcool e Drogas, o Novo Amanhã, 36.300 atendimentos. Pode passar. Serviços odontológicos, atendimentos, consultas, a meta era 100 mil, fizemos 154 mil. Ó, Cadória. Superamos em 50% a meta. Claro que a gente tinha um represamento bem importante de 2020 e 2021 em função da pandemia, né? Então, a gente está aí recuperando isso, né? Tem o mutirão agora também de exames odontológicos, porque a gente sabe que está atrasado em função da pandemia. E atendimentos especializados no CEL, 21 mil. Aí a gente superou em mais de 100%. Né? A meta eram 10 mil, 21 mil atendimentos. Atenção primária, visitas dos nossos agentes comunitários, 311 mil visitas, a meta eram 180 mil. Aqui um trabalho muito importante que essas equipes fazem. O número de famílias acompanhadas pelo PIN foram realizadas quase 19 mil visitas. Atendimentos de saúde na atenção primária, então são os atendimentos médicos, de enfermagem, consultas, curativos, procedimentos. Foram 1.868.000 atendimentos. Serviço de atendimento domiciliar, 21.069. E atendimentos a usuários pelo consultório na rua, 5.900 atendimentos. Na assistência farmacêutica, 64 milhões de unidades de medicamentos distribuídos. 1.500.000 fraldas, né? Lembrando que as fraldas até 2021 era o governo do estado que fornecia, agora isso está na conta do município. E a gente está fornecendo mais, porque os critérios de vulnerabilidade, quando atendidos, a gente precisa fornecer por uma questão, né, além de saúde, uma questão humanitária, e a gente faz isso, né, é um recurso que é aplicado, mas que não saía do bolso do município, que agora sai. E outros materiais fornecidos, 2.700.000 unidades. Os atendimentos aí de média e alta complexidade, que é onde a gente aplica uma grande parte dos nossos recursos, então, 1.600.000 consultas ambulatoriais, 29 mil internações e 795 mil atendimentos ambulatoriais nos hospitais. Aqui a gente tem um aumento que já é reflexo dos leitos ampliados no Hospital Geral, né? Então, também por isso se superou a meta. Serviços de vigilância, então vigilância ambiental, né, que agora a gente está falando muito em função da dengue, 155 mil visitas e inspeções realizadas. Né, vejam que é um trabalho que ele não acontece só no verão, quando tem aí o mosquito, é um trabalho, e não é só o mosquito da dengue que é trabalhado pela vigilância ambiental, mas enfim. Vigilância epidemiológica, foram 45 mil ações.
prevenção e vigilância sanitária, que são as vistorias, as inspeções, foram 9.600 visitas e vistorias. Vigilância em saúde do trabalhador, 9.400 ações, e ações realizadas pelo CEREST, que é um Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador, 941 ações. Acho que é isso, né? De uma forma aqui bastante sucinta, né? Obviamente que toda a documentação, todos os relatórios de forma analítica, eles estão disponíveis à consulta de qualquer cidadão, né? E estamos à disposição para dúvidas, para perguntas, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, secretária Daniele, pela exposição. Gostaria de ratificar a presença do vereador Renato, vereador Bressan, os outros dois componentes da comissão, é o vereador Rafael Bueno, que está assessora presente, e a vereadora Estela Balardim, que está também com o assessor presente. Também registrar a presença do vereador Velocino Ues. Agora eu passo a palavra aos vereadores por 5 minutos, se quiserem fazer algum questionamento. Vereador Renato Oliveira, com a palavra. Secretário, acho que um pouco fugindo da pauta mesmo, né? A questão dos investimentos, principalmente lá na Caminho do Meio, a unidade básica de saúde do Caminho do Meio, lá do nossa região, né? Que situação está do Parque Oásis, tem previsão, está dentro da previsão que se entregue para a comunidade, né? E se foi sinalizado algum recurso para concluir aqueles leitos do Hospital Geral. E outra, antes, só para mais uma outra coisinha, o SES, eu tenho acompanhado um pouco ali no SES, né? Muitas pessoas ficando na rua no tempo, há muito tempo, né? E agora não está sendo diferente, né? E além disso, 2 horas, 3 horas lá dentro, esperando na fila, muitos sentados no chão, senhoras, e não tem... E se tem previsão de trocar de local para, em médio e longo prazo, ou ampliar, fazer em outros locais, né? Obrigado. Então, vereador, com relação à unidade básica do Caminho do Meio, a gente estava trabalhando com a possibilidade da construção ser realizada por alguma empresa que precisaria adotar a medida compensatória junto ao município para a construção de outros prédios, de loteamentos, enfim. Houve uma longa negociação com uma empresa que tinha uma medida compensatória com o valor aproximado do que custará para construir a UBS Caminho do Meio, 2 milhões, 2 milhões e 300. E essa empresa acabou, a gente teve essa notícia agora fazem uns 15, 20 dias, que a secretária Margarete me passou que eles declinaram e vão compensar o município de outra forma. Dessa forma, agora a gente vai ter que começar a buscar recursos para essa construção, né, junto aos nossos deputados, junto aí às nossas bancadas, para que a gente possa viabilizar, né, porque, infelizmente, a alternativa que a gente estava trabalhando já desde 2021 acabou não se concretizando, o que nos deixa muito tristes, porque, afinal de contas, a gente assumiu esse compromisso já desde o início, né? Estava no plano de governo do prefeito Adiló e da vice Paula, porque era dado como certa essa compensação por parte dessa empresa e a construção da unidade. Então, agora nós vamos buscar recursos para que a gente possa efetivar a construção o mais rápido possível. A UBS Parque Oásis, ela está em reforma. O empreiteiro que está fazendo a obra, ele solicitou um aditivo de tempo no contrato, o que foi aceito pela nossa equipe técnica, né, na equipe da saúde e a equipe da Secretaria de Obras, em função de adequações ao projeto e melhorias no projeto que havia sido feito. Então, a previsão da entrega dessa obra é o mês de abril agora de 2024.
Então, logo a gente já deve ter a UBS prontinha ali para a comunidade. Como eu disse, esse aditivo que eles solicitaram, o pessoal avaliou e realmente era necessário, porque o projeto que a gente utilizou para a reforma e ampliação da UBS, ele já era um projeto um pouco antigo, e aí eram importantes as adequações que precisavam ser feitas, e a gente vai ter uma UBS praticamente nova lá para a comunidade do Parque Oásis. Os leitos do Hospital Geral, até o momento a gente não tem garantia e sinalização de recursos, né, de recursos novos para serem aportados. A gente teve uma reunião com o Estado agora no mês de janeiro. O Estado, nesse momento, está focado em organizar e destinar recursos para outras necessidades também que existem dentro do Estado. Então, a gente vai estar buscando isso de novo junto ao governo federal, e, obviamente, também junto ao governo do Estado, já que o hospital é estadual, né? O hospital é do governo do Estado, e a gente vai precisar que esse aporte de recursos seja feito, porque, senão, a ampliação não vai poder ser concretizada. E, com relação ao CES, nós estamos realmente com muitas dificuldades ali. A área física, além dela estar pequena para o volume, para as demandas que a gente tem lá, a gente tem observado nesses últimos meses um aumento muito importante do número de pessoas que passaram a retirar os medicamentos nas farmácias do CES, aquela fila que a gente pode ver lá na calçada todas as manhãs, é a fila das farmácias, tanto da farmácia especializada, que é aqueles remédios que vêm de Porto Alegre, que são fornecidos pelo governo do Estado ou pelo governo federal, tanto da farmácia básica. Aí a farmácia básica, a gente sempre relembra e pede ajuda de todos. A farmácia básica que tem lá no CES é a mesma que tem nas UBSs regionais. Então, as pessoas elas podem procurar a medicação na UBS próxima da sua casa. Muitas optam por vir ao centro pela facilidade. Mas, enfim, a gente precisa encontrar alternativas para isso tudo. Além da questão do aumento de volume de pessoas, a gente tem o problema do espaço físico, a gente tem enfrentado um problema com servidores, né? Porque a gente tem alguns que estão de licença saúde, a gente tem servidores de licença maternidade, a gente tem uma dificuldade com a manutenção dos estagiários, então nos falta força humana lá também. Todos sabem que há um decreto de contenção de despesas em vigência, não se podem criar novos cargos, então a gente não tem funcionários que substituam esses que estão doentes ou que estão em licença maternidade. Então isso também ajuda a avolumar as filas. Nós estamos buscando um prédio, sim, para transferir a farmácia, para poder ter uma sala de espera maior, com mais conforto. Porém, as características do imóvel que a gente precisa está bem difícil, a gente já está procurando há mais de um ano. O que a gente encontra é longe do centro, aí tem a questão da facilidade de acesso, né? Mas nós estamos aí seguindo, buscando, porque a gente não pode se eximir dessa responsabilidade, porque realmente, com esse aumento de volume, esse volume não vai diminuir, a tendência é só aumentar. Né? Porque quem antes, e seguido eu recebo, até outro dia teve um vereador que me pediu, né, de alguém que sempre comprava os remédios na farmácia e que agora não tem mais condições, porque a gente sabe que o salário não acompanha a inflação. E aí ele, secretária, como é que ele faz para retirar esses medicamentos? Acho que dos 10 medicamentos que o senhor tomava, 8 ele podia retirar na farmácia. E é alguém que tem plano de saúde, mas que não tem condição. E ele vai lá e ele não ia. E assim como ele, a gente tem centenas de pessoas que estão recorrendo e a gente precisa se adaptar a isso, né? E uma das formas também passa pela ampliação do espaço. E nós temos alguns outros projetos também que em breve a gente pretende divulgar para facilitar ainda mais a retirada dos medicamentos, principalmente aqueles de maior volume, como as fraldas, como as dietas, né, que dão mais trabalho para as pessoas. Obrigado, secretário. Eu fiquei feliz que a odontologia, o atendimento aumentou de 100 mil, acho, para 150. Isso é importante porque há uma defasagem muito grande e a odontologia também precisa ter um grande olhar. E quanto ao CES, também é uma preocupação, já falei com a senhora várias vezes,
que a farmácia, no meu ponto de vista, saindo daí, aliviaria, porque é uma rua de muito fluxo, né? Sinimbu, e o pessoal fica muito exposto aí. A gente ouve muitas críticas nesse sentido, e se essa medida for tomada, tenho certeza que vai resolver muito esse problema. Bressano, vereador Bressano, com a palavra. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde, presidente Cadore. Boa tarde, meu colega Renato, nosso colega vereador Ues, que está aqui presente também. Secretária, em seu nome aí, cumprimento a todas as pessoas que fazem parte da secretaria tão importante, né, que é a Secretaria da Saúde. E os demais assessores aqui dos vereadores. Secretária, eu vou entrar em 2, 3 temas aqui, mas algumas perguntas também, porque a demanda é grande, a senhora deve ter muito mais do que nós e sabe da situação que a gente vive hoje. Mas, assim, últimos dias, com certeza, concordo aqui com o vereador Renato, hoje de manhã, inclusive, enquanto a senhora estava apresentando, eu estava até lendo o que eles me mandaram do CES, e aí situação, gente no chão, as pessoas que não têm prioridade, estava assim, eu não tive lá, mas ver os vídeos aqui e as reclamações são muito grandes. E a senhora acabou de me falar um fato muito importante, a senhora acabou de dizer que no bairro tem a mesma medicação. Então, assim, secretário, nós temos que dar um jeito de se comunicar. Eu vou fazer a minha parte, tá? Estou aqui para fazer a minha parte, eu também sou, né, um agente público, e vou fazer a minha parte, tá, de pedir para as pessoas não vir até o CES e, inclusive, dar o endereço dessas outras farmácias que tem nos bairros, para que fiquem lá e façam lá. Eu sei dessa dificuldade, porque eu tenho comércio também no bairro. Um exemplo, tem no meu complexo lá, tem uma lotérica, as pessoas não pagam as contas lá, vêm para o centro onde tem a fila enorme. É assim. Eu não sei como é que pode adorar e ir para a fila. Mas é do jogo. Mas eu gostaria de pedir, se a senhora pudesse, que a comunicação reforçasse isso. Eu sei que é difícil, mas aí enquanto vem aqueles vídeos daquela forma e fica um fator desumano ali, fica muito complicado, porque daí eu digo para ele, mas por que tu não ficou no bairro? Mas daí eu estou brigando com a pessoa, né? É difícil a gente aqui, né, a posição nossa. Mas eu concordo, secretária, eu vou fazer a minha parte, vou ajudar no que eu posso. Acho que o cara, se viesse aqui só para criticar, está errado, tem que ter a crítica, mas também tem que demonstrar que está querendo ajudar, que está querendo uma solução. E eu vou fazer a minha parte de dizer, pessoal, não venham para o centro, aqui está complicadíssimo. E o que me mandaram hoje de manhã, secretário, de ontem para cá, por exemplo, até choveu, mostraram as goteiras, foi assim, lamentável. Mas enfim, quero fazer a minha parte, tá, de poder divulgar, então peço para a senhora, se a senhora puder, também que a secretaria faça a sua parte ali de divulgação, porque hoje a gente tem que tentar dessa forma, né? E o WhatsApp corre muito ligeiro, as redes sociais, enfim, tudo mais. Tive diversas vezes, principalmente perto do Carnaval ali, secretária visitando a UPA Central, porque não adianta, a comunidade chama e a gente tem que passar, tem que fiscalizar, é o nosso papel. Infelizmente o Alexandre não está aqui, porque eu gostaria de direcionar, porque eu fui lá, eu estive, vi toda a situação, e aí fizeram um vídeo, depois que não tinha ninguém, isso é uma mentira. Eu falo porque eu estava lá. Só que eu não filmei a parte das pessoas onde estão internadas, porque eu acho que é até meio desrespeitoso. Mas as demandas todas praticamente vêm que as pessoas ficam 4, 5, 6 dias internadas ali por falta de leito. E aí eu não culpo a senhora e nem a gestão municipal, porque o vereador Renato acabou de falar aqui sobre os leitos que a gente ainda tem dificuldade. Era a média de 100, 120 antes de abrir os 50 e poucos, agora é 40, 50, é essa a média. Então, se nós tivéssemos com 118, acho que nós estaríamos quase resolvendo. Só que o Estado não faz a sua parte, está ali os números. Então, o Estado não faz a sua parte. Está ali os números, todo mundo para ver. Então, assim, eu fui fazer a fiscalização que a gente faz é correta, ninguém está ali para fazer politicagem, mas, infelizmente, as pessoas ficam lá 5, 6 dias porque não tem leito na cidade de Caxias. E aí, eu só forço um pouquinho na fiscalização contra infelizmente, essa empresa que não adianta. Ela não tem condições. Não tem condições e todo mundo sabe, e a gente está esperando aí quanto antes que abra a licitação para outras poderem aparecer. E aí a gente fez as cobranças
porque sequer tinha a cor, sabe, da pulseira lá, vamos supor que a pessoa ia ter o tempo de atendimento. Então eles colocaram a cor depois que a gente foi fiscalizar e colocaram os cartazes depois. A gente deu 4 dias e eles fizeram. Então assim, ó, já estão aí há 2 anos e pouco e não tinham feito. Então até ridículo, sabe, umas coisas, mas uma coisa tão pequena, não importa, a pessoa chegou lá, ela tem que saber se ela é verde, se ela é azul, se ela é amarela ou se é vermelha. Então a gente exigiu, colocaram. Então dá para ver o despreparo dessa empresa que infelizmente está ali e não consegue dar conta e não consegue prestar um bom atendimento. Porque é inadmissível ficarem 5, 6 horas para ter um atendimento. Isso aí nós não podemos admitir. Não é porque é A, B ou C. Então assim, não pode direcionar todas as críticas para a senhora secretária e sua equipe, porque eu sei do que vocês passam e vocês tentam fazer o melhor possível. Mas, infelizmente, as pessoas e empresas não cumprem o seu papel. Uma delas é o InSaúde, que não cumpre e recai em cima de vocês. E a questão dos leitos também, pela questão que nós não temos leito suficiente. E aí as pessoas acabam ficando 4, 5, 6 dias dentro ali da UPA Central. É nesse sentido, mas o mais aqui, então, eu gostaria que nós reforçássemos nas nossas redes que não venham até o CES, fiquem nos bairros e vão para os 2 bairros e não venham nas do centro. É isso. Só uma última, secretária, desculpa. A questão da marcação de consulta por WhatsApp, essa não existe mais, né? Pelo WhatsApp. Só pelo telefone, tá? Porque justamente na fila, tá? Uma das filas da UBS do Esplanada, as pessoas diziam ainda que tentava pelo WhatsApp. Eu disse, olha, isso pelo que eu sei, não existe mais, tá? E aí eu gostaria só de pedir, se a senhora se empenhasse, porque eu fiz uma indicação desde o início do mandato, e eu sei que até o prefeito Adiló falou por diversas vezes, e eu acho que nós resolveria, porque onde dá certo a gente tem que copiar. A telemedicina, secretária, nós temos que implantar o quanto antes. Eu fiz essa indicação logo no início do meu mandato aqui, porque copiei de outras cidades, principalmente de Florianópolis, que funciona e funciona muito bem. Porque para nós tentar, não é zerar, porque a fila nunca vai ser zerada, mas para nós tentar, sabe, no mínimo uma diminuição de 30%, 40% da fila, com a telemedicina a gente daria uma resposta para a população. Obrigado, secretário. Bom, com relação ao CES, então, a gente já comentou, a gente agradece, nós vamos mandar sim, a Cris depois manda as farmácias regionais que a gente tem, que tem todos os medicamentos e, claro, a gente não tem a ideia de impedir que as pessoas retirem ali no CES, mas o quanto mais pessoas a gente puder retirar daquelas filas, obviamente melhor. Às vezes falta o conhecimento, enfim. Com relação à UPA, sim, a gente segue enfrentando alguns problemas com a empresa. Muito embora em alguns dias o volume de atendimentos ele tenha superado todas as médias históricas, mas a gente sabe que naqueles momentos em que vocês estiveram lá fazendo a fiscalização, sim, haviam problemas. Não eram dias em que havia esse super volume de pessoas, como está havendo, como houve na semana passada, como houve ontem. Ontem foram 670 atendimentos, assim, uma quantidade absurda de pacientes. A média anterior era 300 a 400 atendimentos, então isso não é desculpa, o volume de atendimento para atender bem. E ontem, casualmente, eu recebi um WhatsApp de um usuário, não sei como ele tinha meu telefone, mas ele me mandou, olha, estou aqui na UPA para dizer para a senhora que está muito bom. Está demorando, mas os médicos estão chamando. Desde que eu estou aqui, eu já contei, chamaram já 15 pacientes. Então, se a população vê que as pessoas estão sendo atendidas, que o serviço está andando, as pessoas compreendem a demora. Diferente daquilo que vocês presenciaram, né, em que havia a sala de espera cheia e que os médicos não chamavam. E que depois que vocês chegaram, os médicos começaram a chamar. A gente sabe que ali houve uma falha e a gente está aguardando o relatório de vocês para fazer o encaminhamento da penalização de contrato, porque isso é uma quebra contratual passível de penalização e desconto da fatura. Isso não pode acontecer e ponto, não tem desculpa, não tem falação. A licitação deve estar saindo agora, no máximo final de março, a gente já está com ela praticamente pronta. Assim como a licitação da telemedicina,
né? A gente já está com o termo de referência pronto, faltando apenas alguns ajustes ali para a gente mandar depois para o orçamento, porque a gente só pode licitar se tem o recurso. A gente já separou o recurso tanto para a telemedicina quanto para ampliação de alguns atendimentos que a gente pretende fazer ano que vem pela necessidade. Então, agora, entre o final de fevereiro, não, já é semana que vem, nessa semana, mas, enfim, até metade ali de março, a licitação já deva estar no caminho para vir desafogar justamente. E o modelo que a gente vai estar utilizando é justamente o de Florianópolis, né? Que de todos os modelos de telemedicina, e o modelo de Florianópolis é muito bom porque ele não é só telemedicina, né? A gente vai começar com isso, mas a ideia é depois juntar o agendamento com a telemedicina, porque aí o agendamento já faz uma triagem daquilo que tem que ir para a telemedicina, daquilo que tem que ir para a UBS ou daquilo que tem que ir para a UPA. Porque tem casos, né, que não tem nem que ir para a UBS, né, tem que ir direto para a UPA. E a marcação de consulta, sim, é só por telefone. A gente aboliu o WhatsApp, porque ficava muito difícil de gerenciar aquela fila. E por telefone a gente vai ampliando à medida que a gente consegue destinar mais servidores. Então, agora, esse fim de semana, no início da semana que vem, vai ter um edital novo para estagiários. A gente conseguindo repor os estagiários que saíram no final do ano, a gente deve ampliar mais UBSs ainda agora no mês de março, que é uma facilidade também que a gente coloca aí para a população. Obrigada. Obrigado, secretária. Seguindo a linha do Bressan, a maioria dos pontos que o senhor citou, nós como vereadores, o próprio Renato e outros, a gente sempre brigou pela telemedicina. A Insaúde, infelizmente, pelo histórico, não pode mais continuar, isso é uma realidade. E quanto à UPA Central e o CES, realmente fazer um trabalho de conscientização, porque tanto nas farmácias regionais quanto nas UBS, os pacientes deveriam procurar, que daí daria menos congestionamento nas UPAs. Então, é um trabalho que nós, vereadores, temos que fazer, e a Secretaria, enfim, o Executivo como um todo, tentar conscientizar a população de que é nas UBS, é nas farmácias regionais que elas têm que ir. Mas, por comodismo, por ser o centro, eles acabam vindo para o centro e congestiona, e aí realmente dificulta. Então, boas colocações, vereador, acho importante. Nesse momento eu vou colocar a palavra à disposição de alguém, das pessoas que nos acompanham, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, e também, aguardando a manifestação pela rede social, coloco a palavra à disposição se alguém quiser fazer uso dela, não sei se o vereador Velocino gostaria, ou alguém dos presentes. Ninguém querendo se manifestar? Alguém, Roberto? Bem, não havendo... o Renato, por gentileza. Secretário, uma pergunta bem rápida, né? Eu sei que eu tenho ligado com frequência no Alô Caxias, né? Mas é troca de lâmpada, basicamente. O resto a gente faz. E daí a gente fica no quarto lugar, quinto, tal, ali, isso aí. E para ligar nas marcação de consulta, tem um senhor que ligou a semana passada, ligou de novo, que ele ficou em 40º lugar. E qual é o máximo que pode... É isso mesmo? É verdadeiro isso? Ou ele falou... É uma pergunta que eu não vou saber lhe responder, vereador, porque a gente tem agora o sistema VoIP e ele faz a fila, né? Será que chega esse quantitativo tão alto, sim? Então é verdade. Porque o que acontece? As pessoas, elas sabem os dias que a gente abre as agendas. Então, nesses dias, o volume de ligações é bem grande mesmo. Então, as meninas aqui estão confirmando que estão ali no dia a dia. Então, tá, obrigado. Outra pergunta também rápida. Tem previsão de mais UBS? Sim, agora no mês de março, com a reposição dos estagiários, a gente deve ampliar mais pelo menos 2 UBSs agora no mês de março. E gradativamente as demais. A gente precisa de material humano, né, para conseguir dar conta.
que o volume, como o senhor viu, é bem grande. E ele é um trabalho que não é só de agendamento, né? A gente aproveita esse momento da ligação para fazer a atualização dos dados cadastrais. Muitas pessoas ligam com dúvidas, com perguntas, aí o atendimento às vezes acaba se estendendo um pouco. Mas a tendência é que depois pelo menos da maioria dos usuários com os dados cadastrais atualizados, seja mais rápido e a gente consiga ir incluindo outras UBSs. Obrigado, secretária. Ninguém mais? Então, não havendo mais perguntas, declaro encerrados os trabalhos da apresentação de contas da gestão do terceiro quadrimestre de 2023. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado.